Boa tarde, meus queridos. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu espero que quando esse conteúdo chegar para você, você esteja bem ou lutando para melhorar. Porque nem sempre as pessoas estão bem, às vezes estão com problemas, às vezes estão com doentes, né? Eu espero que esse vídeo, esse diálogo te ajude a você melhorar em todos os âmbitos da sua vida. O meu objetivo é não só de trazer um pouco mais de conhecimento, mas como te ajudar com a palavra. Deus é maravilhoso em tudo. Deus é maravilhoso em tudo. E é por isso que Ele permite que nós juntos tenhamos este tipo de diálogo. Meus queridos, eu ultimamente tenho observado e às vezes fico meio que preocupado. Que eu vejo, não é uma nem duas, mas centenas e centenas de placas religiosas. Isso, tanto aqui como em outra cidade, no país inteiro, em outros países, são diversas placas com nomes religiosos. E, no geral, eu observo que as pessoas estão lá. Mas por que as pessoas vão nas igrejas? Qual é o objetivo de ir numa igreja? Seja ela católica, apostólica, seja ela evangélica, não importa, seja ela espírita, qual que é o seu objetivo? Quando você se dirige a uma igreja, o que você vai fazer lá? É sobre isso que quero dialogar um pouco com vocês. É sobre isso que quero passar, talvez, uma informação que talvez você não saiba. Meus queridos, o que tem de igrejas religiosas, o que tem de ministros ministrando a palavra por aí, o que tem de missionários falando da palavra por aí. Não são nenhuma nem duas. Eu acredito que você já foi em diversas igrejas que tenham a placa da igreja com um nome diferente. São diversos os nomes. Nós não precisamos aqui relatar, e nem é esse o meu objetivo, de relatar uma placa religiosa. Esse canal identifica somente sobre entendimento bíblico, ou seja, conhecimento. E a Bíblia diz, Deus falando para o homem, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, eu ainda faço a mesma indagação que fiz no início. Por que milhões de pessoas estão indo para a igreja? Qual é o objetivo realmente de ir para as igrejas? Eu fico observando, tem hora que eu passo nas ruas, tem pessoas dizendo, vamos para a igreja, eu vou buscar uma bênção. Ou passa carros por aqui dizendo, falando que Deus vai abençoar e que o culto, que fulano de tal vai pregar, que fulano de tal vai trazer uma palavra e que você vai ser abençoado lá e que a sua bênção vai ser recebida lá. Eu não sou contra e deve-se pregar a palavra nos 4 cantos da terra. Mas o meu objetivo aqui hoje é exatamente contigo. A pergunta que eu estou lhe fazendo. O que exatamente você vai fazer na igreja? O que é o culto para você? Porque tem pessoas que vão de segunda a domingo na igreja. Por que você vai? Qual é o objetivo seu
de entrar numa porta de uma igreja, seja ela qual for. Eu quero conversar, ter um diálogo com vocês, para vocês terem um entendimento melhor do que significa realmente um culto. Aí eu vou para o culto, eu vou para a igreja. No geral, eu não vejo as pessoas dizendo eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Ah, cadê fulano de tal? Foi para a igreja. Mas qual é exatamente o objetivo seu de ir para a igreja? Primeiro, meus queridos, que nós estamos falando de cultos religiosos, e são diversos. Não tem só um tipo, não, tem diversos tipos de cultos religiosos. E eu não quero falar da forma com que eles fazem seus cultos, não. A minha pergunta é objetiva. Eu quero saber de você, que é inscrito nesse canal, você que está ouvindo essa mensagem, o que você vai fazer na igreja? Qual é o objetivo seu quando você adentra numa porta de um templo evangélico, ou seja, qual for, qual é o seu objetivo? O que você vai fazer ali? Porque isso é importante. Por isso que eu estou aqui para tratar esse assunto. Porque a partir do momento em que você saber o que realmente você faz, as coisas vão mudar na sua vida. Meu querido. E nós vamos falar primeiramente, meus queridos, como era o culto antigamente, o que significava um culto antigamente. Isso no tempo dos hebreus. Para vocês saberem, na época de Moisés, aquela época passada, o povo hebreu, eles cultuavam uma vez por ano. Uma vez por ano, cada pai de família, cada chefe de família, escolhia um animal, uma ovelha, sem mancha, sem mácula, que fosse perfeita, já separava para o sacrifício em prol da família. E também levava muitas coisas que eles plantavam, oferendas, ofertas, justamente para o templo, para o grande templo. E lá, quando eles chegavam lá, o sacerdote ia fazer o que deveria fazer. Só que essa ovelha ou esse animal escolhido, para que servia? Meus queridos, eles iam uma vez por ano para oferecer um animal para ser morto, para que fosse derramado o seu sangue por oblação dos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados. Era isso que eles faziam anualmente. E consagravam aquele dia ao Senhor, faziam festa ao nosso Deus, uma vez por ano. Isso, no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 11, fala do sacrifício. Eles tinham obrigação de fazer uma vez por ano. Os hebreus ou os judeus, eles faziam isso, tinham que fazer. Eles sabiam que eles tinham que separar um animal para sacrificar em prol dos seus pecados. Claro que você também faz alguma coisa para ser perdoado. Você vai orar, Claro. Mas, meus queridos, é interessante essa parte, por quê? No mesmo livro de Hebreus, está dizendo ali, nesse mesmo capítulo, no capítulo 13, vocês vão lendo ali, e ele fala do nosso sacrifício. Ele vai falando do sacrifício, o que temos que fazer, o que sacrificar. E nós trazendo para o nosso dia de hoje, porque o sacrifício dos hebreus correspondia à lei, eles viviam sobre o jugo da lei.
Então eles tinham que sacrificar o animal pelos seus pecados. Era o tipo de culto que eles ofereciam a Deus. Era a forma deles se manifestarem pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Cultuava a Deus daquela forma. Até que Jesus, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, no livro de Hebreus, aí nesse mesmo capítulo, fala, Jesus, ele se sacrificou por nós. Entrando no nosso tempo, o tempo da graça, através do sacrifício de Jesus Cristo, em Mateus 6, fala como nós devemos fazer as nossas orações. Primeiro, vamos entender. Quando Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, até então, nós não tínhamos esse direito. Só Israel poderia se sacrificar, porque era o povo escolhido por Deus. Quando Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, morrendo por nós, por toda a humanidade, abriu-se uma porta para nós. Aí os gentios entraram. E esse livro dos Hebreus fala justamente isso, sobre os cultos, como você deve fazer. É para você entender um pouco melhor. O que é um culto? O que é exatamente um culto? Que no começo eu fiz essa pergunta, fiz, e não falei, não te dei a resposta. O que você vai fazer na igreja todos os dias? Não oferecer um culto? Mas o que é o culto? Porque, meus queridos, se você falar para mim que você sai da sua casa todos os dias para ir pedir, eu vou dizer para você que biblicamente está errado. O culto é um sacrifício. O culto, o mesmo culto que Israel fazia, que sacrificava o seu animal em prol das suas vidas, é o mesmo que nós fizemos hoje. Quando você se dirige a um culto, você está fazendo um sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? Você está fazendo, eu vou mudar a palavra para você entender. Você está fazendo uma oferta. Então, quando os judeus iam sacrificar os animais deles, eles estavam fazendo uma oferta por oblação ou para o perdão dos seus pecados. E quando você se dirige a um culto, quando você dirige a uma igreja, você está indo fazer a sua oferta. Então, quando eu vejo multidões de pessoas dizendo, eu vou buscar uma bênção na igreja hoje, ele vai no objetivo de buscar. Quando os carros passam falando de anúncios de culto, ele está chamando você para ir buscar. Só que a Bíblia não diz assim. Se você ler, examinar a palavra realmente, principalmente essa passagem do livro de Hebreus, fala sobre oferenda, sobre oferta, como oferecer. Na verdade, você vai no culto para se prostrar diante de Deus, você vai no culto para adorar o nosso Deus, você vai num culto unicamente e exclusivamente para adorar a Deus. Não existe outra coisa que você faça num culto que não seja adorar a Deus. Ô, meus queridos, começa a ler a palavra, começa a entender o que a Bíblia diz. Se você vai numa igreja, num culto, no objetivo de pedir, ô, meu querido, não é que Deus não vai te atender. Mas a Bíblia diz que é dando que se recebe. Jesus já fez o sacrifício pela sua vida. E Ele ofereceu graça, liberdade. Ele ofereceu 100% nessa terra e já está ofertado. A bênção está aí, é só você colher. É como se você entrasse em uma plantação e fosse colhendo o que você queria. Porque Jesus te dá essa liberdade. Então você não vai num culto para pedir. Você não entra para aquelas portas, aquele culto abençoado para pedir, não. Entra já adorando, entra glorificando, entra exaltando o nome do Criador, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Esse é o objetivo cristão de um culto evangélico. Esse negócio de culto para ir pedir, eu vim buscar uma bênção. Não, irmão, não é assim não, porque a Bíblia diz,
o lugar exato onde você vai pedir. A Bíblia diz em Mateus 6,6, onde se deve pedir. A sua petição, você entra no seu quarto, olha, lê aí Mateus 6,6. Você entra pela porta do seu quarto, faz o seu pedido. E ainda a Bíblia ainda fala várias coisas. Não fica repetindo, não seja hipócrita, porque Deus sabe o que você precisa. Você não precisa ir lá na porta da igreja para receber a sua bênção. Não, esse não é o objetivo. A bênção você não recebe porque você vai na igreja. E para a igreja você vai oferecer. Ir para a igreja é uma oferta. Não é para pedir, não. Pedir você pede na sua casa, ele te conhece. Porque você serve a ele, começa a entender o sentido ético da palavra. Quantas vezes você saiu da sua casa e foi para um culto para pedir, pelo amor de Deus? Um culto em que Jesus estava sentado lá, porque ele é o principal. Ele estava sentado lá esperando a sua adoração, olhando para você, me dá isso, me dá aquilo. Desculpa pela expressão. Ele estava lá sentado falando, ele não vai adorar, apesar de que ele não faz isso. Ele não fica suplicando a sua adoração, você adora se você quiser. Você é que precisa sentir na sua alma que Deus é o teu Criador. Você precisa sentir na sua alma o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e dirigir para um culto evangélico na posição de adorador. Adore a Ele. Adore. Esse é o objetivo do culto. Adoração. Imagine os judeus. Moravam distantes. E o templo, o lugar de sacrifício era um lugar só. Eles iam de lugares distantes, passavam até meses viajando, para naquele dia estar ali, no propósito de fazer a sua oferta agradável a Deus. Hoje, às vezes, a igreja é na porta da sua casa. Você só vai para a igreja para pedir. O quanto sai da sua casa, hoje eu vou para a igreja porque está acabando as coisas, porque não sei o quê. E você só vai no objetivo de pedir. Oh, meu irmão, dentro da sua casa Deus não está contigo, não. Quando você dobra o teu joelho no teu quarto, Ele não te ouve, não. É necessário alguém impor a mão na sua cabeça para que você possa receber a bênção na sua vida. Você não tem fé? Então qual é o objetivo de você ir num culto? Para que você vai lá? Eu não estou dizendo que você não deve ir no culto. Se você pode ir todo dia, vá todo dia. Mas vá num único objetivo. Adorar o Criador de todas as coisas. Eu fico observando às vezes. Tem pessoas que vai na igreja, meus queridos irmãos, ele só abre a boca se ele tiver com sono. Não dá glória. Para que foi na igreja? Eu estou falando desse contexto. O que é um culto religioso? Eu não estou te criticando. Eu não estou criticando ninguém aqui. Eu estou passando a palavra para você. O objetivo de um culto. Porque tem pessoas que acham que vai para um culto para pedir. Quantas e quantas pessoas não vão. Passa o rádio, passa um veículo falando que vai ter um pastor fulano de tal, vindo de tal lugar, que você precisa ir lá para receber a sua bênção. A pessoa, não, eu vou porque eu quero receber. Você está enganado. O mesmo Deus que aquele lá serve, é o Deus que você serve. Porque se você não serve o mesmo Deus que ele serve, você está servindo o Deus errado. Você quer receber alguma coisa de verdade? Entra no seu quarto agora, começa a conversar com o seu Deus, se humilha diante dele. Ele te ouve, ele te escuta, ele quer abençoar a sua vida, ele quer encher a sua vida de paz. Não vai lá naquela igreja tal, porque vai ter um pregador lá, porque eu vou receber. Você não vai receber desse jeito não, meu querido. Você pode ir lá, mas sabe o que você vai fazer lá? Agradecer. Você vai adorar. Eu vim aqui te agradecer e começa a glorificar, começa a exaltar.
Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Você vai sair de lá cheio da bênção, porque você é grato a Deus. Culto é agradecimento. Culto é adoração. Culto é um sacrifício de adoração. Não sai da sua casa para pedir num culto, sai para adorá-lo. Ele é digno de toda honra e todo louvor. Eita, meu Deus! Onde está a sua adoração? Já que você vai para pedir, você sai da sua casa para pedir, quando é que você o adora? É no seu quarto? Porque a Bíblia diz que entra no teu quarto e faz o seu pedido. Você não entra no seu quarto para adorá-lo. Adorar você vai no culto racional, oferta a Deus, garantia de vida eterna. A partir de hoje, muda suas intenções. Pedir, pede no seu quarto. E vai para a igreja para adorá-lo. E você verá que haverá mudança na sua vida. Lembra, Israel ia uma vez por ano. E é um povo abençoado. Imagina você indo todos os dias. Como você não vai ser abençoado? É a forma com que você está agindo. Adorar e pedir. Oferta e pedir. Existe uma diferença. Você vai na igreja agradecer, ofertar. É você, é o seu culto de razão. Você está oferecendo você a Deus. Quando você entra no seu quarto, é diferente. Você vai pedir a Ele. Então, mude a sua forma de fazer o seu culto a Deus. Vá na intenção de adorá-lo de verdade. Eu quero te encontrar em diversas igrejas por aí, adorando o Criador, exaltando por tudo que Ele tem feito, exaltando e glorificando pela vida que Ele deu, pelo privilégio, pela graça, o favor imerecido, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário lhe deu este favor, lhe deu essa graça, lhe deu essa liberdade de poder adorá-lo. Então, juntos, vamos começar a ir para o culto, mas fazer o que é certo, agradecer e adorar. Você agradece e adora. Eu te agradeço, eu te adoro. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor na terra. Deus, tu és maravilhoso. É isso que nós devemos fazer. Exaltá-lo, glorificá-lo. E eu quero fazer isso junto com você. Tá bom? Faça um convite para mim. Vamos adorar junto. Aí sim, o culto tem o seu verdadeiro objetivo. Que Deus abençoe a todos.